E vamos lá para nossa revisão de redação, né, gente? Amanhã também é a nossa avaliação de redação. Então, vamos estar revisando tudo que a gente viu aqui. Nós vimos de início em redação o que é uma biografia. Quem aí que lembra, eu expliquei para vocês o que é biografia. Pois é, biografia pode ser um texto curto ou até mesmo um livro. Só que ele está narrando várias fases da vida do biografado e fatos importantes que podem interessar seus leitores. Então, a biografia de alguém, ela pode ser um texto curto ou um livro mesmo, só que ela vai estar narrando fatos da vida daquela pessoa de qual trata a biografia, tá bom? Aqui eu tenho no livro de atividades de vocês uma biografia que eu vou estar lendo para vocês estarem entendendo direitinho. Olha só, diz assim: quem foi Monteiro Lobato? Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusto Monteiro Lobato. Monteiro Lobato levou para os livros sua infância rural e a experiência como fazendeiro e o interesse pela cultura brasileira. Com a polêmica criação do Jeca Tatu, levantou discussões sobre a saúde do povo. Fundou a primeira editora nacional e inovou na elaboração de capas e ilustrações e na distribuição de livros. Lobato insistia que o progresso do país dependia da extração de recursos naturais e foi preso por defender suas ideias. Então, aqui é uma biografia, é um texto que está falando sobre a vida de quem? De Monteiro Lobato. Sempre uma biografia, ela é escrita por alguém. Tem alguém que a escreve. Lá na biografia tem algumas informações, como data de nascimento, a profissão, o nome do pai, o nome da mãe, a cidade onde nasceu, o que é que fez na vida. E quando é a biografia de alguém que já faleceu, também tem a data de seu falecimento, da sua morte. Entendeu? Então, para que você possa desenvolver e escrever uma biografia, você vai se basear nisso. Você vai escrever a data de nascimento, o nome da pessoa, onde nasceu, o que fez da vida. Entendeu, gente? Então, biografia é isso. É um texto que vai falar sobre a vida daquela pessoa. Entenderam? Então, estamos entendidos. O que é biografia, né? E nós estudamos também o que é poema. Quem lembra aí que a gente viu o que é poema? Pois é, poema é um texto também que ele está organizado em estrofes e versos. Expliquei para vocês também o que é poema. Um texto organizado em estrofes e versos. Sempre que vocês virem um texto que ele tá lá organizadinho com algumas estrofes e versos, ele é um poema. Ele pode ter rima ou não, aquilo que eu expliquei para vocês. Vocês lembram? Então, aqui a gente vai estar mais uma vez lendo um poema para vocês, para que vocês possam estar observando. É a página 138 do livro de português. Olha só, vamos ler esse texto. Bagunça rima com criança. Bagunça é prima da lembrança. Da lambança, desculpem. Bagunça, dança, bailarina, começa e nem sempre termina. Bagunça mansa, essa menina, descansa de pança pra cima. Observem que nesse poema existem alguns versos. Cada frase desse poema, expliquei para vocês, cada frase desse poema é um verso. O conjunto de versos formam uma estrofe. Nesse caso desse texto aqui, ele só tem uma única estrofe, que é o poema completo. São alguns versos que formam uma única estrofe, não é isso? E ele apresenta rima, ó. Bagunça rima com criança. Bagunça é prima da lambança. Então, criança e lambança terminam com o mesmo som, então são rimas. Aí, bagunça, dança, bailarina, começa e nem sempre termina. Bailarina e termina são rimas. Ó, ina de bailarina e ina de termina. Eles têm o mesmo som no final da palavra, então são rimas.
Bagunça mansa. Essa menina descansa de pança pra cima. Menina e cima são rimas. Terminam com o mesmo som. Entenderam, gente? Então, um poema é isso. É um texto que é organizado em versos, estrofes, que podem ter rimas ou não. Então, vocês vão observar esse poema, vão estar respondendo algumas questões, tá bom, gente? Sobre poema, tá bom? E também, o que vamos ver na nossa avaliação de redação é sobre o paradidático que creio que vocês tenham lido, porque eu falei para vocês que eram para ler. Lembram da aula de redação passada? Ler o paradidático, o orfanato do fim do mundo. Se não tiverem lido ainda tem um tempinho, porque amanhã lá na avaliação vai ter alguma coisa relacionada. Então é bom que vocês leiam ele inteiro, tá bom? Não é um texto grande, é um texto bem interessante que vocês vão gostar, tenho certeza. Então é isso, gente. Estudem bastante para avaliação de amanhã de redação. Qualquer dúvida podem contar comigo, tá bom?